a segurava em minha mão? Deus abençoe, meus irmãos. Salmos capítulo 119, versículo 169. Deus abençoe nossos irmãos através da internet. Estamos começando mais um culto em adoração a Deus. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Querido Pai Celestial, temos desejado a tua palavra, Senhor. Temos desejado a tua casa nesta noite. Temos desejado o teu culto, Senhor. Ouvir a tua palavra. O desejo do nosso coração, desejo da nossa alma, é estar na tua presença, é buscar a tua palavra para hoje, Senhor. É ouvir o Senhor falar, nos corrigir, nos ensinar, nos revelar. Ó Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais esta rica oportunidade que temos, para a tua honra e glória. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos cantar do Hinar da Águia, 227. É a hora bendita. Hora bendita, Si maior. Hora bendita de oração, que encalma o coração, que leva ao trono de Jesus os rogos para auxílios. Em tempos de cuidado e dor, me refugio em meu Senhor, salvou do engano e tentação. Eu folgo na hora de oração. Hora bendita de oração, quando a fervente petição sobe ao benigno Salvador, que atende a voz do meu clamor. Jesus me ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder. Contente
sem perturbação, espero a hora de oração. Hora bendita de oração, de santa paz e comunhão. Desejo, enquanto aqui me achar, com fé constante humilde orar, e ao fim do resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, me lembrarei com gratidão em tão suave hora de oração. Amém. Vamos cantar o número 1. A Cidade Santa, Lá Maior. Palavras verdadeiras que João testificou da Cidade Santa que Deus lhe mostrou. O muro e a cidade, com 12 fundamentos, estava situada em quadrado comprimento. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não vosas não, porque sou conservo teu. Guarda as palavras do livro e adorarás a Deus. O Cordeiro é sua lâmpada, teus servos servirão. Nosso Deus nos ilumina, para sempre reinarão. Ali não haverá maldição nem a mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faças tal, porque sou conservo teu. Guarde as palavras do livro e adorarás a Deus. Não haverá mais morte, nem pranto e nem clamor. Jesus é a nossa luz, é o nosso governador. Por isso, meus irmãos, olhai, não faças tal, porque a água da vida
é clara como cristal. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não vós estão, porque sou conservo teu. Guarda as palavras do livro e adorarás a Deus. Então vamos seguir a mensagem do profeta para entrar nesta cidade com as suas portas abertas. A santa cidade, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não vazas não, porque sou conservo teu. Guarde as palavras do livro e adorarás a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o número 4, o mesmo inário aí. Número 4, né? Perto, mais perto de Cristo, Dó maior. Mestre, ó Cristo amado, minha delícia, tu és amor. Para a minha vida és alegria, ó que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo. Perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo. Tenho muito desejo de estar. Pátria na luz divina, feliz morada, pra onde vou. Sobre as áureas ruas vou passear, oh que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo. Perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo. Tenho muito desejo de estar. Mestre, queiras guiar-me, pois minhas forças muito débeis são. Correm por vezes lágrimas, porém desejo contigo estar. Perto, sim, mais perto de Cristo. Tenho muito desejo de estar. Perto, sim, mais perto de Cristo.
tenho muito desejo de estar. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o 44? Dó maior mesmo, irmão. 44. Caminhando pela vida, vi um homem levantar do seu leito sofredor. Vi também alguém sorrindo, alcançando a vitória pelo poder do Senhor. Percebi que ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo, para sempre assim será. É um Deus de eterno amor, que transforma o pecador, grandioso Jeová. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Vi passar o temporal e em bonança prosseguir na estrada sem temor. Pelo povo mas além de tudo eu vi um perdido pecador dar um passo para Jesus, aceitando a salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá da cruz. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Amém.
sua cabeça. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Levítico capítulo 23, versículo 9 a 11. Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro. Levítico capítulo 23, verso 9. E falou o Senhor Deus, dizendo, falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Amém. Grande Senhor, pedimos neste momento que a sua palavra seja manifestada em nós, cada um de nós, pois precisamos expor na vida, no caráter, a sua palavra. Opera em nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu creio que muito simples, movendo o molho, essa mensagem que o profeta pregou ao nascer do sol, tem muita riqueza. Quando fala mover o molho, para quem já trabalhou na lavoura, é um molho de arroz ou um feixe, como se chama, de arroz. Quando ele chegasse na terra e fizesse a colheita, era para pegar aquele primeiro molho, aquele feixe, trazer ao sacerdote, e o sacerdote apresentava aquele molho a Deus, e era aceito por Deus. A plantação que eles tiveram foi abençoada. Eu creio que cada um de nós devemos perceber que o salário que ganhamos
deve ser abençoado. Se podemos trazer perante o Senhor para ser movido, haverá também as bênçãos da Bíblia, da palavra, a nosso favor e em nosso lar. Mas deixando esse lado e tomando aqui um lado mais espiritual, para podermos falar sobre este molho, que em cada época foi preciso mover o molho. O molho, na revelação, é uma mensagem. Chega um tempo, lá era o natural, no tempo de Israel era o natural. Por isso que no tempo de Israel, a terra Canaã era natural. Agora aqui, para nós, é o espiritual. Então nós temos o que vamos trazer para mover diante do Senhor, que o Senhor vai aceitar. Tem tantos molhos hoje, tem o molho católico, presbiteriano, metodista, pentecostal. Eles estão movendo seus molhos perante o Senhor, indo nas suas igrejas, suas congregações e movendo aquele molho, quer dizer, aquele feixe, aquela mensagem que Lutero pregou, que Wesley pregou, que os pentecostais pregaram, até chegar no tempo do nosso profeta. Eu quero fazer uma leitura aqui, vocês dêem atenção, vença qualquer cansaço, calor, sono que tem nessa hora, né? E tem muita coisa que vem para atrapalhar. O 63 da mensagem ao nascer do sol. Se havia algum rito santo, este devia ser celebrado no sábado, o qual era o 7º dia da semana, era o dia de repouso. Porém, tem notado o que diz aqui com relação a esta celebração? Diz que o molho, o qual é a primícia da semente que foi semeada, devia ser movido no 1º dia da semana. Aqui já estava indicando Cristo, o molho que seria movido, seria levantado, não no sábado, mas exatamente no 1º dia da semana. E aquele molho também tinha que ser movido, não no 49 dias, que daria 7 vezes 7, 49, mas tinha que ser movido no 1º dia da semana, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Aqui ele estava completando os 50 dias, que Pentecostes quer dizer 50, e tinha que ser movido exatamente naquele 1º dia da semana, e não no sábado, como os que seguem a doutrina sabatista acham que deveria ser movido no sábado, né? Mas esta mensagem, desde o Velho Testamento, já estava falando do que ia acontecer no Novo Testamento, de ter uma colheita e depois o primeiro fruto daquela colheita era fazer um molho, um feixe, e trazer para o sacerdote, e aquele sacerdote movia diante do Senhor para que o Senhor aceitasse aquela oferta daquela família. Vamos prosseguindo aqui. Quando a semente germinava e se madurava, então se cortava este molho e se levava ao sacerdote. Este a levantava e movia ante o Senhor para sua aceitação, mostrando que você era aceito. Você vinha com o seu molho e o sacerdote devia movê-lo ante o Senhor.
não no sábado, no 7º dia, mas no primeiro dia da semana, o qual nós chamamos domingo. Esse nome, domingo, é nome romano. Você pode ver que é o primeiro dia da semana. Segunda-feira. Então, o nome domingo foi colocado no lugar do primeiro dia da semana. Então, aquele molho não podia ser movido no sábado. Ele não era aceito. Está falando do movimento de Deus, trazendo sua mensagem para o povo gentil, que teria que ser movido no primeiro dia da semana. Este nome é romano e eles o chamavam assim porque era o dia dedicado à adoração do Deus do Sol. Parece que agora é que eles estão descobrindo que era o Deus do Sol. O irmão Brana já ensina isso para nós há mais de 50 anos, certo? Ele ensina estas coisas para nós, que Jesus não nasceu em dezembro. Jesus não podia nascer em dezembro. Ele tinha que nascer quando todos os cordeiros nascem. Exatamente. Ele nasceu em abril, porque ele é um cordeiro, é o tempo que ele nasce. Mas eles trouxeram, através deste nome romano, domingo, até chegar ao Deus Sol. Aí colocaram que o nascimento de Jesus foi no dia 25 de dezembro, mas não foi. Eles têm uma festa pagã, mostrando que é dia 25 de dezembro, porque era o dia do Deus Sol. Naquele tempo, era o Deus Sol, o Deus romano. E colocaram tudo e fizeram, misturaram tudo e deram para a igreja, para o povo, que Cristo havia nascido dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro era o aniversário do Deus Sol. Então, eles fizeram uma mistura. Por isso nós temos esse paganismo aí no mundo hoje, de muita gente já festejando o Natal como o nascimento de Jesus. E não foi, certo? O irmão Brand diz, ele nasce quando todas as ovelhas nascem. Exatamente em abril. Já não é um dia, eles têm mudado tudo isso, diz o profeta, já não é um dia para adorar ao Deus do Sol, mas um dia para adorarmos ao Filho de Deus. O dia quando o grão de trigo, a primícia de Deus, que se levantou dentre os mortos, deve ser movido sobre a congregação. Você vê, Cristo foi o primeiro a ser levantado dentre todos os profetas. Ele foi a primícia dos que dormem. Isto é, o primeiro. O primeiro morreu e levantou. A irmã Brana vem mostrando para nós que se levantou dentre os mortos e deve ser movido sobre a congregação, mostrando que nós somos suas sementes. E este é a primeira semente que ressuscita dentre os que dormiram. Cristo, primeira semente. Nós vamos ressuscitar porque Ele ressuscitou. Estamos ligados a esta primeira semente, que Paulo diz, Ele é a primícia, quer dizer, o primeiro dos que dormem. Ele levantou, movido no domingo, primeiro dia da semana. Ele ascendeu, movendo a mão, se despediu, ascendeu ao alto na presença do povo. Bom, só para repetir esta leitura aqui com vocês, de Atos capítulo 1,
porque foi quando ele subiu. O profeta diz, movendo a mão, que tem que mover a mensagem dele agora. Tinha que ser movido, mas ele estava subindo. O primeiro grão, a primeira semente, madura. Agora você tem que ver que tipo de crente nós somos. Se somos um tipo de crente que não tem a grana na semente, o tipo de crente que é verde ainda, ou o tipo de crente que está maduro. Quando está maduro, ele é colhido. Jesus foi a primeira semente madura, por isso ele foi a primícia dos que dormem e podia ressuscitar, foi o primeiro que ressuscitou. Porque se ele não ressuscitasse, nós também não iríamos ressuscitar, porque nós somos sua semente. Amém? Esta é a primeira semente. Aqui está. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Isto é para mover sobre o povo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se nota aqui que não é movido só sobre os judeus, não é movido só sobre os discípulos, mas ele era movido sobre todos aqui, ó. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A mensagem do Espírito Santo é movida sobre o povo. Você precisa receber esta mensagem, e esta mensagem é a vida de Deus, que é derramada sobre o povo. Jesus diz, vinde Deus e volta para Deus. Ele voltou para Deus para que ele pudesse descer aqui, ó, no Pentecostes. E quando dizia isto, vendo eles que eles estavam tudo olhando para as alturas, ele falou aquilo e aí começou a subir. Quando dizia isso, vendo, foi elevado às alturas e uma nuvem o cobriu, o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ele subiu e deu a demonstração movendo a mão, como diz o profeta, e ele estava subindo, os quais, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Já estava mostrando para aqueles discípulos naquele dia, que não era somente aquela vinda, que ele tinha vindo e subido, mas ele já estava dizendo, este Jesus que foi tirado dentre vós, levado ao céu, ele há de vir. Já estava sendo profetizada sua segunda vinda. Essa segunda vinda como Filho do Homem, Mateus 24, 36. E isto se cumpriu. Mas ele tinha que primeiro ser derramado, movido sobre a igreja, sobre o Pentecostes. Então ele disse, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram ali em Jerusalém, todos aqueles dias. Podia ter ficado 5 dias, mas não adiantava, era até. Eles tinham que ficar ali até que vocês recebam o Espírito Santo. Aí eles ficaram, quando completou 50 dias, que era exatamente 10 dias após a ressurreição, que é 40 dias após a ressurreição, ele ficou conversando com seus discípulos, andando com seus discípulos. É por isso que o irmão Brana diz que com os mortos ressurretos não ficaremos menos de 30 nem mais de 40 dias aqui na terra. Quando isto suceder, estamos aguardando este momento. A pressão cada dia mais aumenta sobre a igreja,
para que ela renuncie sua fé, para que ela deixe de crer na palavra de Deus, e sendo que esta palavra é que está cumprindo diante de nós, a cada dia. Então, naquele dia do Pentecostes, meus irmãos, foi quando ele desceu para poder encher sua igreja, preparar sua igreja, mas a sua vinda não seria naquele dia, aquilo era a vinda do Espírito Santo para consolar a igreja, preparando a igreja até que ele viesse outra vez. Aí, nós já estamos falando aqui do outro lado da segunda vinda. Eles estavam lá do lado da primeira vinda, Jesus, morrendo, ressuscitando, subindo ao céu, tendo uma promessa que como ele subiu, ele vai descer. E ele subiu e escondeu numa nuvem, e quando ele descer, ele tem que estar descendo, escondendo numa nuvem. Por isso Apocalipse 10, verso 1, diz que quando o anjo forte desceu do céu, envolto numa nuvem. Era cumprindo exatamente esta palavra que foi dita no tempo dos discípulos. Antes do Espírito Santo descer, já foi dito esta profecia, que isto ia acontecer, que Cristo ia descer novamente. Vocês estão vendo ele subir? Aí ele há de descer, como vocês viram ele subir. Por isso lá, naquele monte, pôr do sol, foi onde ele desceu, 28 de fevereiro de 1963, ele desceu envolto naquela nuvem. Vocês veem aquela nuvem de anjos? Ele estava dentro daquela nuvem, cumprindo a própria Bíblia, cumprindo Atos 1:11, cumprindo Apocalipse 10:1, cumprindo 1 Tessalonicenses 4:16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Amém. Amém. Isso é muito bom. Notem bem, 64. Tradução de Goiânia, ao nascer do sol. Do trigo de Deus, ele foi o primeiro grão, Cristo foi o primeiro grão, que havia sido levantado dentre os mortos. Ele foi o primeiro grão do trigo de Deus. Deus havia vivificado sua vida por meio do poder vivificador. Ele morreu sexta-feira, quando foi domingo de manhã, ele já não foi mais encontrado no sepulcro. Aí saiu até o dito lá que os discípulos tinham roubado o corpo dele. E engraçado que eles tinham gente olhando aquele túmulo, porque eles já pensavam nisso mesmo. Gente olhando o túmulo, para que os irmãos, os discípulos não fossem roubar o corpo do Senhor e depois dissessem que ele ressuscitou. E assim mesmo, eles ainda criam que os discípulos tinham roubado o corpo. Contudo, foi Deus vivificando aquele corpo que Deus gerou, que Deus entrou nele, que Deus morreu naquele corpo, porque Deus não morre, porque Deus é Espírito. Mas ele tinha que ter um corpo no qual morrer. Ele criou aquele corpo, gerou aquele corpo, entrou naquele corpo, naquele ministério, 3 anos e meio de ministério. Qualquer dia vamos falar mais um pouquinho sobre isso. 3 anos e meio, é só isso que é o ministério. 3 anos e meio de ministério. E ele teve exatamente esses 3 anos e meio de ministério e foi morto. E aí ressuscitou no primeiro dia, não no sábado, mas no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. O Pentecoste não caiu no sábado, porque daria 49. 49 não é Pentecostes, Pentecostes é 50. Foi no primeiro dia da semana, outra vez, quando o Espírito Santo, que era a vida que tinha saído daquele corpo de Cristo, e agora estava retornando para a igreja. Ele era um ungido, homem,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Agora ele vem para ungir uma igreja. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes para ungir uma igreja. Ficou na terra durante 7 eras para ungir uma igreja, ungindo os mensageiros, ungindo a igreja desses mensageiros, até que chegou nesse último dia que ele tinha que descer em carne humana. Por isso ele veio lá naquele monte e se manifestou em Tucson, Arizona. Tinha que acontecer aquilo exatamente naquele lugar, naquela cidade. Deus já tinha falado para o irmão Brana: você tem que mudar para Tucson. Deus tinha dito para ele. Agora você vê, numa viagem daquela de Tucson para Jeffersonville, ele é acidentado. Mas foi Deus que disse para ele ir para lá. Os profetas sempre morrem de morte escandalosa. Jesus morreu na morte mais escandalosa do dia. Que a Bíblia diz: maldito é aquele que é pendurado na cruz. Jesus morreu na morte mais escandalosa. Brana, como um profeta, morreu na morte mais escandalosa. O crítico diz: ele não sabia. Ele conhecia o coração das pessoas, ele sabia tudo das pessoas, das enfermidades e tudo que tinha no coração das pessoas, e não sabia que vinha um carro contra ele. Então o crítico tem que fazer isso, porque ele tinha que morrer também numa morte escandalosa para aqueles que não creem em profetas. Mas a gente pode ver cada um na Bíblia. Pedro foi cerrado pelo meio, foi dependurado de cabeça para baixo. Paulo foi arrastado pelas ruas de Jerusalém. E quantos homens padeceram, pagaram o preço numa morte que os outros criticavam. E Deus continua sendo Deus, operando e deixando as pessoas pensar dele o que quiserem, e Deus não castiga as pessoas naquele período, porque ele tem o tempo para poder castigar. Ele vem e dá oportunidade para a pessoa receber sua palavra. Primeiro ele adverte, aí depois ele julga. Por isso, irmão Brana pregou a mensagem: advertência, depois juízo. Você não pode receber juízo sem ser advertido. Primeiro você tem que ter uma advertência, você tem que ter um advogado, aí depois você fez o que fez, vai para a mão do promotor, o promotor então te manda para o juiz, e agora você é sentenciado, certo? É isso que acontece. Mas primeiro ele te dá uma oportunidade. É o que Deus está dando para o mundo durante 2 milênios. E aí ele vem em carne outra vez, e eles falam contra ele. Até hoje eles falam que ele foi um falso profeta, certo? Mesmo vendo as coisas cumpridas, eles procuram algumas que eles acham que ele não cumpriu, para poder julgar a mensagem de um profeta nesse dia. Mas Deus continua com esta mensagem, e você tem que saber que assim como foi preciso o próprio Cristo voltar ao Pai para descer o Pentecostes naquele dia, nosso profeta tinha que partir, sair da terra, para que a mesma mensagem, hoje é o molho que você pega. Cada crente pega um molho, a mensagem de Brana, na vida vivida, vem para a igreja, move aquilo diante de Deus, move aquela fé, aquele molho movido diante de Deus. Quer dizer, estou vivendo esta mensagem, este molho, este feixe, eu estou vivendo e estou movendo diante do Senhor nesse dia. Até o dia de Pentecostes, aí no tempo dos pentecostais em 1900, Deus trabalhou com eles, trazendo um pouco de luz a cada dia. Mas quando chegou nos dias do irmão Brana, no entardecer haveria luz. Os outros tiveram dias obscuros,
como você pode ler em Zacarias 14, 6 e 7, não parecia nem dia nem noite. Dias duvidosos, obscuros, Lutero, Wesley, pentecostais. Mas aí vem nos dias do profeta, restaurando aquilo que não podiam ser restaurado antes. Ele restaurou o batismo, restaurou a ceia, ele restaurou a posição do homem, da mulher na igreja. Aquilo que tinha que restaurar, Elias virá primeiro, isto é, antes da vinda Elias tinha que vir. Por isso o ministério do irmão Brana, ele começa restaurando estas coisas, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para depois o Senhor vir em 1963. Mas as coisas estavam sendo restauradas antes, porque o ministério de Elias estava operando nele antes para restaurar todas as coisas. Amém. Amém. Ele foi o princípio, a primícia dos que haviam dormido. Ele foi a primícia, ele foi esse molho, e por isso tinha que movê-lo, porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento. Ele foi movido como uma comemoração de ação de graças a Deus, crendo que as demais sementes se dariam também. Você tem que mover essa mensagem sendo agradecido. É como um dia de ação de graças, sabendo que Deus está recebendo esta mensagem. Agora você me chega com uma mensagem batista, com uma mensagem presbiteriana. Tudo teve o seu dia. A mensagem pentecostal teve o seu dia. Teve o seu dia de mover sobre o povo. Agora é quando nós já estamos na terra prometida, onde tem os trovões, onde plantamos, colhemos, e agora fizemos a primeira colheita, e trouxemos aqui um feixe, um molho, desta mensagem, desta revelação. Este é o molho que é movido diante do povo e diante de Deus, e você tem que trazer esse molho, essa oferta, para ver o que é que Deus vai aceitar de cada um. Hoje podemos bater papo, falar isso, falar aquilo, é a minha, outra dizer a minha, mas Deus sempre teve uma mensagem no seu dia, que aquela mensagem foi escondida, até que ela fosse plantada, germinada e colhida. Na hora da colheita, então aquilo era um molho, pegava um molho só, e agora você vem com esse molho. Lá era perante o sacerdote, aqui é perante a palavra do dia. Você traz o seu molho. Agora adianta você chegar aqui com um molho de Lutero, não vai vivificar, não funciona, não é a primícia. Você tem que ver que Jesus é a primícia, a mensagem da primícia. E tem uma mensagem nesse dia final, que é a mensagem que Deus aceita. Ao você mover esta mensagem, irmão Brana pregou a primeira e segunda etapa. Quando ele moveu a terceira puxada, Deus disse para ele: não diga a ninguém. Por isso os Estados Unidos não conseguiu ver. Se teve algum irmão que viu que o irmão Brana falava desses, como o próprio pastor da igreja dos dias do irmão Brana, irmão Neville, então tudo bem. Por isso ele diz que naqueles dias, ele diz que se subir uma dúzia é o muito. Porque o irmão Brana sabia que as pessoas não tinham luz suficiente da mensagem. A maioria das vezes a gente tem luz de uma coisa e não tem luz da outra. A terceira puxada, a terceira etapa, é uma luz total, é a luz daquilo que não podia ser dito no tempo do irmão Brana. Pensa bem, a luz que o irmão Brana teve, a luz do entardecer, não podia ser dito aos pentecostais, aos luteranos, aos wesleyanos. É a luz do dia do profeta. Era o eleito daquele dia, que a terceira etapa, quando o irmão Brana pregou a mensagem, e o pouco que ele pregou dentro daqueles 3 anos e meio,
aquela mensagem, é o suficiente para mover sobre a congregação do irmão Brana naqueles dias. Mas depois que o irmão Brana parte, eles mostraram que eles não tinham nada e que não foi movida a terceira puxada sobre eles, e eles não aceitaram aquela terceira puxada, porque ficaram esperando o irmão Brana ressuscitar. E tem uns que esperam até hoje ainda para o irmão Brana fazer algo, quando o próprio irmão Brana diz que não é ele, que o ministério de Elias que vai vir para os judeus não é o William Brana. O William Brana quis cumprir isso no seu dia. Deus disse para ele também: não vá lá, não é hora, porque não era para ele. Aí ele vem pregar a terceira puxada, Deus disse para ele: não diga a ninguém, não era hora para aquilo. Ele simplesmente pregou, deixou dentro das mensagens, e dentro dos 3 anos de revelação que ele teve, certo? Dentro daqueles 3 anos, ele deixou. Você vai lá e você vai encontrar a mensagem do profeta para mover diante do Senhor. Eu tenho pensado qual a mensagem que Deus aceita. Eu posso pregar uma mensagem, mas Deus aceita essa mensagem. Os irmãos podem ovacionar. Que mensagem, coisa maravilhosa. Mas eu quero saber se Deus aceita aquela mensagem, porque a mensagem ela está sendo movida diante de Deus. Move aquilo que prego, aquilo que você crê, você traz como em molhos e move diante de Deus, quer dizer, apresenta diante do Senhor. E você tem que ter a segurança, o que é que Deus está aceitando. Eu sei que nesse dia, Deus não está aceitando primeira e segunda etapa mais. Deus só pode aceitar a terceira puxada do profeta, que foi a última mensagem, que ele não podia dizer a ninguém no seu dia, mas ele pregou nas entrelinhas de suas pregações, de suas mensagens, e aquilo chegou a nós aqui no final, porque, olha bem, aquilo que caiu no Pentecostes é para Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, até no Brasil. Deus movendo aquele molho através de cada mensageiro, ele veio até que usaram agora um profeta, William Branham, para poder trazer o último molho, que era a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, das 7 eras, da semente da serpente, das 70 semanas de Daniel, os ungidos dos últimos dias. Cristo é revelado, escondido e revelado em simplicidade, que é tão tremenda. Cristo, o mistério de Deus é revelado. Ele está movendo isso sobre a igreja. Notem, porque foi o primeiro que chegou ao amadurecimento, falando de Cristo. Ele foi movido como uma comemoração de ação de graças a Deus, crendo que as demais sementes se dariam também, as demais sementes que viriam nas eras posteriores, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, que essas demais eras, a semente se dariam também, até chegar nesse dia final. Era um sinal. E hoje em dia, presta atenção, hoje em dia, porquanto ele foi o primeiro Filho de Deus que chegou ao amadurecimento completo por estar em Deus, foi levantado da terra e movido sobre todo o povo. Que lição gloriosa! Foi pelo poder vivificador que ele foi movido sobre o povo. Amém? Glória a Deus. Ele foi movido, 65, no meio do parágrafo, ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um estrondo do céu, como de um vento impetuoso. Havendo sido movido, o foi sobre as pessoas, o povo pentecostal, que estava ali esperando que descesse a bênção do dia de Pentecostes, e será movido outra vez nos últimos dias. Eles estavam esperando ficar em Jerusalém
até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês vão ter uma mensagem para vos apresentar, um feixe, para apresentar em comemoração, a alegria da satisfação, de ter recebido o Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Mas agora vem para esse tempo, irmão Brana diz, e será movido outra vez nos últimos dias, como nos damos conta, segundo São Lucas 17:30, no dia do Filho, quando o Filho do homem for revelado novamente. Lá o Filho do homem foi revelado, Jesus Cristo. Nos dias de William Branham, o Filho do homem estava sendo revelado novamente. É o que o povo não vê. Ou seja, movido novamente sobre as pessoas. Que a mensagem que você recebe, se já moveu sobre você a mensagem de Elias, então você crê na restauração de todas as coisas. Aí vem mover para você a mensagem, sobre você a mensagem do Filho do Homem, que é exatamente Cristo no seu profeta, vindo à terra como ele veio, manifestando, vindo com anjos, 7 anjos da eternidade, e Cristo no meio, e as pessoas estão esperando aí Jesus vir com anjos no céu. Isso já veio, e eles não sabem. Eles estão tal qual os judeus, que estão esperando o Messias, e o Messias já veio. Quem vai vir agora? Moisés e Elias. Vai dar um choque neles. A hora que chegar Moisés e Elias, nós estamos esperando o Messias. Mas aí vem Moisés e Elias, para fazer o trabalho de Deus para eles. Irão eles aceitar? São poucos, por isso desses milhões de judeus, só 144 mil é eleito. Vai entrar, vai aceitar. Sabe, desses milhões de igreja que nós temos, é um tipo, Enoque, é um. Irmão Brana veio e pregou, 1 de 1 milhão. Não 1 de 1000, não. 1 de 1 milhão. Nós temos simplesmente que crer, tomar esta palavra e não duvidar dela, e crer que estamos na eleição de Deus, e estamos nesse dia com a mensagem própria, o feixe, o molho próprio, para mover diante de Deus, esse Senhor, eu creio que nesse dia o Senhor já veio, eu creio que nesse dia o Senhor tem um novo nome. Amém? Aleluia. Agora, quem é este Filho do Homem? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Este Verbo se fez carne, habitou entre nós, e por todo o ensino e confirmação que temos da palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, por sinais e maravilhas, e também por Lucas 17:30, que acabamos de citar, Malaquias 4, e as diferentes escrituras que conhecemos, hoje vemos que essa palavra é movida sobre o povo, e que as tradições do homem estão mortas, e que o Filho de Deus vive de novo com o batismo do Espírito Santo entre nós e nos está dando vida. Você vê, o que é que dá vida? É o Filho do Homem vivendo entre nós. Gente, o Filho do Homem viveu entre os judeus 2000 anos atrás. Mas cadê o povo gentil para entender que o Filho do Homem viveu entre nós? Porque Deus veio e falou com o judeu, com o samaritano, mas Ele não falou com o gentil. Irmão Brand diz, hoje é o nosso dia, esse é o nosso dia, que Ele veio falando, manifestar como Filho do Homem, Cristo, Filho do Homem, num homem, trazendo para nós uma mensagem, um molho, para nós podermos mover uma mensagem, para mover e dizer, isso é verdade, não é apenas o livrinho do irmão Brana, não. Porque você tem a mecânica, os livros, temos que ter a dinâmica, o espírito dos livros, o espírito pelo qual William Brana pregou esta terceira puxada, para mostrar para nós
que o ministério do Filho do Homem tem vindo para poder nos tirar das denominações. Escuta mais 2 parágrafos aqui. Eu tenho 3, não sei se dá tempo. 66, 67. Ao nascer do sol. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar da tumba, entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiram, assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, ele tinha que trazer a coisa desta forma. Na vinda de Cristo, você vê que foi Cristo quem veio lá no céu, Cristo quem veio. Ele tem uma noiva para preparar, ele tem uma noiva na terra. Ele não vem apenas num homem, porque aquilo que você vê no céu é uma coisa, mas você tem que ver aquele Cristo aqui na terra, pregando para produzir uma noiva. Olha aqui, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Que coisa! E o povo não sabia, nós não sabíamos deste molho movido há 25 anos atrás, não sabíamos. Agora ficamos sabendo, graças a Deus, que de 23 anos, 2000 para cá, nós ficamos sabendo desse molho movido, da vinda de Cristo, um molho movido novamente. Foi movido sobre os judeus? Foram. Agora, é movido sobre os gentios também, no dia de Pentecostes? Foi também movido. Eles receberam o Espírito Santo naquele dia. Mas agora é o trabalho de Deus cumprindo sua Escritura. São Lucas 17, 26 a 30, Malaquias 4, era Cristo em carne outra vez, num profeta, para poder, através daquela mensagem que nós ouvimos do profeta e cremos na terceira puxada, apresentemos a Deus este molho. Amém? É este molho, o molho movido. E que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Aleluia! Estou seguro que estão vendo o que estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo e pela primeira vez haverá na era da noiva. Irmãos, irmão Brana veio na era de Laodiceia para tirar uma noiva de Laodiceia para fora. Agora ele está dizendo aqui que haverá na era da noiva, quer dizer, a revelação dos 7 selos, exatamente ali, que é Cristo em nós. Cristo em nós hoje não é como eles pensavam lá no Pentecostes. Lá no Pentecostes eles pensavam, Cristo está em nós, porque falamos em línguas, línguas desconhecidas, línguas conhecidas, idiomas que as pessoas sabiam naqueles dias. Mas agora ele vem trazendo a sua mensagem, e a mensagem dele também é uma outra língua. Esta terceira puxada é uma outra língua, mas ele veio quando? Ele foi movido sobre o povo, e pela primeira vez haverá na era da noiva uma ressurreição dentro do denominacionalismo tão escuro. E exatamente o tempo do irmão Brana para cá, há uma ressurreição dentro do denominacionalismo tão escuro. Aí nós viemos ver a luz do entardecer. Você já não está mais em trevas, você está na luz. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder, e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como ele fez no passado. E você sabe, ninguém fez o que o irmão Brana fez, porque ali estava sendo movido. E se você não pegar aquele molho que foi movido, que fez os sinais, as maravilhas, e crer naquela mensagem, que não é apenas cura divina que as pessoas pensam. Não, ele diz,
68, ao nascer do sol, porquanto eu vivo, vós também vivereis, falando a sua esposa. Porquanto eu vivo, vós também vivereis. Diz, porquanto eu vivo, tu também viverás. Esta. Amém. Que tremenda ressurreição foi aquela, e que tremenda ressurreição é esta. Ser ressuscitado dentre os mortos, para assim ser vivificado em Jesus Cristo, por meio do poder vivificador de Deus. Encerrando, 69. Ele foi movido ante todos eles. A palavra, ele é a palavra. Quando é movido, irmãos, é a mensagem. Lá para os judeus, era o trigo. Eles pegavam um óleo do que eles plantavam e traziam ao sacerdote. O sacerdote movia diante do Senhor, diante do altar e diante do Senhor. Aqui não é isso mais. Aqui é o espiritual. Aquele óleo é a mensagem que você ouviu. Você pega esta mensagem e vem no seu coração, move ela diante de Deus para ser aceito, que Deus vai aceitar. Como Deus pode aceitar para o rapto nossos corações batizados, falando Pai, Filho e Espírito Santo, crendo em 3 pessoas na divindade, crendo em dualidade, crendo em unicidade. Mas você tem que crer nessa unidade de Deus, sendo um, o Pai e o Filho. O Pai é Espírito, vem no Filho, é uma única pessoa, assim como eu sou também Pai, Filho e humano. Aqui está uma pessoa, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a única pessoa da divindade. Você vai ver manifestando em carne, para que nós pudéssemos ver. Os discípulos tocaram nele, e nós hoje cremos nele. Agora, nesse entardecer, ele veio na mensagem de William Branham. Foi Deus quem trouxe esta mensagem de restauração, a mensagem do Filho do Homem, aí a mensagem do 7º anjo. Foi através de Deus, nosso profeta, trazendo este molho para nós. O que você tem para mover diante de Deus? Me desculpe, mas tem hora que nós temos muito sono para mover diante de Deus, muito cansaço apresentar diante de Deus. Não, é fé na palavra, fé na mensagem do dia, vencendo a nós mesmos e tomando esta mensagem e movendo-a diante do Senhor, dizendo: Senhor, estou com esta mensagem, porque eu sei que é a mensagem que o Senhor aceita. Isso daqui é o primeiro fruto desta lavoura, da revelação, dos 7 trovões, do novo nome. Estamos trazendo aqui este molho para mover diante do Senhor. Amém. Foi movido sobre eles, e de novo no dia de Pentecostes, foi a palavra manifesta. Logo, como disse antes, será movida de novo nos últimos dias. Então, nós já temos essa mensagem movida sobre nós nesses últimos dias. A mensagem já está aqui. Nós, antes do ano 2000, não tinha nada para mover sobre nós, senão primeira e segunda etapa. Mas depois do ano 2000, foram os primeiros anos. É o que diz, vou falar um pouco disso outra hora. Foi apenas nos primeiros anos. Hoje estamos vivendo da influência que nós tivemos no ministério de 2000 a 2003. Estamos vivendo da influência daquele ministério. Somos agradecidos a Deus, porque aquilo que pregamos lá é o que estamos vivendo aqui, em forma de luz maior, que as pessoas não vão perceber. Como no ministério do irmão Branham, eles podiam pegar até parte dos selos e dizer: não está dando certo com as últimas mensagens. Mas aquilo era a mensagem do dia. Eles tinham que saber que Deus vai dando luz, de pouco a pouco,
foi o que ele fez, Lutero, Wesley e Pentecostes. Aí depois com o irmão Brana, primeira e segunda etapa, ele vai tirando o pano para mostrar a imagem perfeita. Aí quando chega na terceira etapa, não diga a ninguém nos dias do irmão Brana, mas chega nos dias da noiva, ela come um livrinho e ela pode dizer a povos, reis, nações e línguas. Deus Pai, te agradecemos, Pai, que o ministério do Senhor, nesse tempo final, o ministério que o mundo não vê, porque o Senhor está escondido outra vez, sempre na mensagem da hora, tu se esconde e revela para o seu eleito. Nesse dia, que somos agradecidos por esta revelação, por esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde tiver um eleito, Pai, fala a este coração, para ele poder ter este molho para mover diante do Senhor nesse dia. Eu sei que não posso ter aqui apenas primeira e segunda etapa para mover a restauração das coisas do batismo de um profeta que veio naquele dia. Senhor, não é só isso. Nós estamos agora no tempo de mostrar os selos, trovões, novo nome, que é a terceira puxada do seu profeta, que está sendo movida sobre nós nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Creio em uma mensagem que está longe do alcance de Amém. conhecimento humano. Irmão Leonardo comunica que não pôde estar no culto nesse final de semana, porque está se recuperando da cirurgia que fez e está agradecido a Deus por tudo ter ocorrido bem. Irmã Miriam Florindo está internada na Santa Casa e está escutando o culto. Deus abençoe. Irmã Solange Martins agradece a Deus porque está muito feliz com esta mensagem. Irmão Xadreque está conectado em Moçambique, África, e saúda a todos os irmãos da família Brana. Irmão Greiferson e família conectado em Lages, Rio Grande do Norte. Irmã Medina Cândido está conectada em Panorama, São Paulo. Irmã Jacira agradece a Deus por mais este culto nesta noite e por Deus ter guardado mais um dia. Irmã Ana Júlia Lemes pede oração porque está com dor de cabeça há 2 dias. E seu esposo, o irmão Francisco Lemes, pede oração, pois está com um problema no coração. Os irmãos são de Pelotas, Rio Grande do Sul, membros do pastor João Bispo. Irmã Edna Ventura, conectada em Marabá, Pará. Irmão Carlos, conectado em Curitiba, Paraná. Irmão José Eurípides Damas deseja este culto, oferece este culto ao irmão Eurípides e sua esposa, a irmã Maria, de São José da Bela Vista, e os irmãos de São Joaquim da Barra, os irmãos de Sertãozinho, São Paulo, irmão Renato, irmão Edivar de Cássia, irmão Lázaro em Capetinga, e para os irmãos de Delfinópolis. Irmão Alessandro e a irmã Sirlene, conectados na chácara. Irmã Maria Fonseca, conectada em Tapetininga, Bahia. Irmão Antônio Furtado, conectado no culto. Pastor Orlando e família, conectado. Oração a favor do irmão Francisco Joaquim Tavares, que completou hoje 72 anos. E para sua filha, Elisandra, que completa amanhã 39 anos. Irmão Pedro, de Gravataí, Rio Grande do Sul, pede oração porque está completando 40 anos de união com a sua esposa, a irmã Rosa, e agradece a ela, em especial, por ter lutado
por essa união e está agradecido a Deus. Oração a favor da saúde do nosso irmão Lucas, que está com febre. Irmã Elode Borba, membro do pastor João Bispo, conectada em Alvorada, Rio Grande do Sul. Irmão Odair e família, conectado em Castanhal, Pará. Irmão Aldo Ferreira, conectado em Santo Antônio do Tauá, Pará. Irmão Bruno Pinheiro, conectado em Santo Antônio do Tauá, Pará. Irmã Marina está conectada em Tubarão, Santa Catarina. Grande Criador, reconhecemos que só o Senhor já fez por todos nós, por cada pessoa que tem pedido saúde, força, e sabemos que o Senhor já deu aquele dia no Calvário. A doença já foi desfeita, a febre já foi tirada, a bênção do Senhor já foi dada aos corações, às pessoas que estão internadas, vão recuperando, recebendo força, graça para poder vencer na vida. Cada pessoa receba a unção do Senhor, a unção da sua palavra, que foi dada nesse tempo final, através da mensagem revelada, que os corações sejam cheios de graça, cheios de fé. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, somos agradecidos a vocês que vieram, né? Os que não puderam vir, aguardamos que amanhã eles estejam conosco. Deus abençoe a cada um. Se Deus quiser, amanhã às 19h teremos mais uma reunião de adoração a Deus. Vamos em paz. Muito obrigado.